Participar. Estou gravando aqui, compartilhar a tela. Eu fiz uma apresentação rápida aqui nos últimos 15 minutos antes de começar. Eu gosto dessa... Tá dando para ver aí, não tá todos? Sim. Maravilha. Então, pessoal, gostaria de dar boas-vindas, certo, a todos. Agradecer a participação de todo mundo, principalmente quem já está dentro do Chat EDV. Quem não está ainda, eu também agradeço a presença. Quem está participando, quem está se inteirando, quem está estudando, conhecendo e se disponibilizando para tratar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial aplicada principalmente à advocacia, está na frente aí de 99% dos colegas advogados. Eu ainda vejo muita resistência, muita resistência de outros colegas que quando se fala sobre inteligência artificial, ou desdenham, ou tenta fazer uma crítica, e não conseguem compreender o quão isso vai impactar nossas operações aí nos próximos 3, 5 anos, né? Na verdade, talvez nem isso tudo. Próximos 2 anos, talvez quem não tiver dominando o mínimo possível de inteligência artificial vai ter dificuldade de se manter no mercado. Assim foi com o PJE, né? Eu lembro na época que, quando foi ter essa transição, foi uma resistência muito grande e realmente teve gente que acabou resistindo tanto que acabou ficando à margem ali do mercado, né? Não conseguiu continuar, certo? E, de fato, a inteligência artificial é muito desafiadora. Não é fácil, né? Eu estou estudando ela há 1 ano, tem coisas ainda que quebram muita cabeça, tem outros colegas advogados que são muito mais experientes também e ainda assim quebram muita cabeça. Então, como é algo novo, a inteligência artificial que a gente conhece hoje, comercial, ela tem 1 ano. Ela tem 1 ano de vida, né, essa inteligência artificial comercial, e pelo menos nos últimos 6 meses foi que ela deu realmente uma avançada em questão de qualidade. Então ainda é muito desafiador, eu acredito que precisa sim de uma curva de aprendizado, e a gente está tendo toda essa cautela com os nossos assinantes, nossos usuários. A gente criou recentemente uma área de ajuda com vários tópicos, vídeos, enfim, muita coisa boa que não serve somente no Chat EDV. E a ideia hoje aqui é que a gente também apresenta as funcionalidades do Chat EDV, a gente conversa sobre ele, mas também que a gente aprenda algum conteúdo que possa usar em qualquer outra inteligência artificial, né? ChatGPT, Midjourney, Bard. Então, é um conhecimento, talvez, que consiga explorar em outros cantos também, né? A gente não tem essa pretensão de manter só aqui, certo? E, realmente, é necessário se manter atualizado. Hoje, o advogado que não está a par da tecnologia, em especial, acaba não conseguindo escalar a sua operação. E veja que eu estou 7 anos na advocacia, já trabalho com tecnologia antes da advocacia e tive dificuldade de elevar a minha operação, de escalar meus honorários, e eu sempre fui muito tecnológico, né? No escritório sempre utilizei muita coisa lá, e mesmo assim ainda não conseguia minimamente me destacar aqui com meus colegas, mas com muitas pedras no caminho, né? Eu sou advogado criminalista há 7 anos, mas antes disso eu já era desenvolvedor de software, já trabalhava com tecnologia. Fui para a advocacia por um destino mesmo que quis, não era minha praia, mas aí gostei do desafio, fui lá, passei na OAB, comecei a trabalhar e comecei a gostar, entender, compreender. Esse senso de justiça foi aflorando, mas nunca deixei a tecnologia, certo? Sempre utilizei a tecnologia não de forma profissional, mas no meu dia a dia ali, né? Enfim, e eu acho muito interessante que o Chat EDV, ele está sendo construído, talvez quem chegou agora ainda não saiba, mas nos primeiros 3 meses foi a própria comunidade quem ajudou com as sugestões, né, a orientar ali as funcionalidades, os bugs, as melhorias, as reclamações. Então, ali no primeiro trimestre foi foi uma prova de fogo, e eu sou muito grato,
porque isso indica que os advogados ali estão investindo na tecnologia. E no final das contas é um sistema que é feito de advogado, de fato, para advogado. A gente não só visa aqui grana, dinheiro, né? O objetivo de fato é criar algum valor no dia a dia do advogado, certo? Se a gente conseguir diminuir uma hora do seu dia ali com um trabalho repetitivo, você puder investir num conhecimento, num curso, numa folga, numa viagem, passar mais tempo com a família, a gente já está feliz com isso, certo? Deixa eu passar aqui. Vamos agora para a questão da inteligência artificial mesmo, certo? Propriamente dita, a parte mais técnica. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem. Então, pessoal, essa questão da inteligência artificial, ela já rola aí no mundo desde os anos 50, basicamente, né? Desde os anos 50 já se fala em inteligência artificial, já se utiliza, né? Os governos, principalmente americano, já foi utilizado, inclusive, em guerras, e ao longo do tempo foi se desenvolvendo, entretanto, ela sempre ficou muito contida a grandes corporações, grandes empresas, governos, nunca foi nada comercial, mesmo do jeito que era antigamente, que era muito mais limitada. Eram muitos algoritmos, era algo extremamente complexo, mas já existia, já funcionava. Então, não é algo extremamente novo, novo do jeito que a gente conhece. Por quê? Surgiu a OpenAI, que é uma empresa que já está fazendo uma pesquisa há muito tempo, e acabou fazendo o seguinte, cara, eu vou publicizar isso daqui, porque quanto mais eu abrir para o mercado, mais dados eu vou colher e mais rápido vai ser o meu teste. Tanto é, para quem lembra, quando surgiu o chat GPT, ele era 100% gratuito, não tinha plano de nada ali. Por quê? A OpenAI queria fazer um teste massivo ao vivo, né? Em produção, que a gente chama. Então ele vai lá, libera uma ferramenta gratuita para você, todo mundo começa a utilizar, as informações que eu vou inserindo lá vai servindo para mim aumentar o meu banco de dados e minha memória e a minha potência, ao mesmo tempo que eles começam a observar ali o uso de cada um e sabe como é que vai ser o uso de cada usuário. E aí foi que surgiu o GPT-4. Então, se não fosse esse lançamento inicial, basicamente a gente ia demorar pelo menos mais uns 10 anos para poder chegar no nível que a gente está hoje, certo? Então, a OpenAI foi quem colocou isso no mercado de forma comercial aberta para qualquer pessoa hoje que tenha um smartphone, um computador, acesso à internet, consegue de forma muito simples usar uma inteligência artificial. E a partir dela foi que vieram várias outras empresas. Eu estava vendo ali que só no primeiro semestre de 2023 nasceram mais de 5 mil startups aqui no Brasil voltadas à inteligência artificial. Então foi um boom de fato, foi uma mudança significativa. E aí, qual que é a diferença da inteligência artificial de hoje para a dos anos 50 lá, quando nasceu? É basicamente essa questão generativa. Antes, para ela aprender sozinha as informações ali, os detalhes, era muito mais complexo e talvez impossível naquela época. Por mais que se introduzisse muitos dados, os algoritmos não eram capazes de conseguir fazer um aprendizado de máquina de forma autônoma, certo? Então, hoje, com essa pesquisa da OpenAI e o lançamento do GPT 3.5, eles conseguiram fazer de uma forma que a IA ela começa a auto-aprender as informações, ou seja, começa a ficar realmente de forma generativa. A gente coloca um conjunto de dados lá, com base naquela frase, naquela palavra, ela pode criar outras, inclusive, ela pode se conectar com outras frases para formar um texto, enfim. Então, essa é a principal diferença. Então, a gente percebe que o fato de ser generativa, a potência dela aumenta infinitas vezes em relação ao que era lá no começo dos anos 50. E é por isso que ela é tão interessante nessa conversação mais natural hoje. Simplesmente porque ela vai aprendendo. Quem começou no chat EDV há 6 meses atrás, logo no começo, percebe que quando a gente pedia para fazer uma petição, por exemplo, ele fazia num estilo de carta, né? Aquele modelo de escrita de carta, e não como petição de fato. E não como petição de fato. Hoje,
pelo fato da gente já ter usado bastante todo esse período, dificilmente ele faz uma petição que não seja com o endereçamento que a gente conhece. E aí até me questionaram, Paulo, esse endereçamento já não se usa mais, esse excelentíssimo senhor doutor juiz, agora é ao juízo, né? Tem muito disso. Mas por quê? Pouca gente ainda utiliza esse ao juízo. Então a IA, de fato, ela ainda não conseguiu compreender que é dessa forma. Enfim, então a IA ela começa a aprender com o uso dos usuários, de fato, ali, certo? E qual que é a diferença dos modelos? Sim, sobre modelo GPT, isso é algo que já existe também desde os anos 50. É muito antigo esse modelo GPT. São um conjunto de dados que foram sendo aprimorados ao longo do tempo. E aí, quando chegou a IA generativa, ele passou a um nível superior, certo? O GPT 3.5 foi o GPT padrão inicial da OpenAI. Ele continha ali, pelo menos, 100 bilhões de parâmetros de informações que eles escolheram na internet, no Google. Foram várias informações, vários detalhes, né, de fontes abertas, e eles conseguiram fazer esse treino. E logo quando eles lançaram, houve também a questão do uso das pessoas. Então, esse 3.5, basicamente, é a quantidade de parâmetros de informação que tem dentro dele. Então, lançou-se uma versão mais simples para as pessoas alimentarem, que era o 3.5, e ele tem um raciocínio, vamos dizer assim, ainda um pouco lento, embora ele consiga fazer conexões de palavras em uma linguagem natural de forma muito boa e rápida. Eu gosto muito dele pela agilidade que é, só que ele é tendente a delirar, ele é tendente a criar informações inexistentes, ele às vezes não consegue compreender o que você pede, então ele ainda assim tem uma limitação. Quando foi já no segundo semestre, agora de 2023, com o aprimoramento do 3.5 e os dados a um nível já aceitável, a OpenAI resolveu lançar o GPT-4, que aí o GPT-4 ele é 8 vezes mais inteligente que o 3.5. Dentro do GPT-4 ele tem, se eu não me engano, 18 trilhões de informações, ou seja, são informações de muitos anos atrás que estão dentro, né, do GPT-4. E mais, passado pouco tempo da gente utilizando o GPT 3.5, o GPT-4, quando foi, se não me engano, 2 meses atrás, a OpenAI lançou uma nova versão do GPT-4, que é o GPT-4 Turbo, que ele é um pouco mais rápido do que esse GPT-4 só, que é o que a gente usa, inclusive, dentro do ChatGPT. A gente usa o modelo mais atualizado do mercado, que inclusive só está liberado para empresas, não está liberado dentro do próprio ChatGPT lá, quando você assina, você não consegue utilizar esse modelo mais rápido e mais inteligente, certo? Então, hoje em dia, basicamente, são dois modelos, 3.5 e GPT-4, e em cima deles, várias outras inteligências artificiais funcionam, certo? Foram criados com base neles, certo? Então, no mercado hoje já existem várias outras linguagens, né, de modelo. A OpenAI foi a precursora, lançou o 3.5 GPT-4, que até hoje não tem nenhuma outra que desbancou ela, assim, estão feitas várias pesquisas, vários testes lá nos Estados Unidos e tudo mais, e a OpenAI continua ainda no topo. Tem mais alguém para entrar. E existe também o Bard, né, que foi uma movimentação desesperada do Google para poder não perder ali mercado. E pouco tempo depois eles já lançaram esse Gemini. Eu cheguei a utilizar, mas não gostei, simplesmente porque eu sou obrigado a usar a interface dele. Eu não posso conectar isso em nenhum canto. Eu quero conectar no meu WhatsApp, eu quero, enfim, não gostei muito. E basicamente ele faz pesquisas de forma mais natural. Eu vi isso muito, não gostei muito. Existe esse Llama, que é da Meta, né, do Facebook. Ou seja, as empresas começaram a lançar inteligências artificiais, modelos de linguagens, simplesmente para não ficarem paradas no tempo, né, não se perderem. Mas hoje, quem domina no mercado é a OpenAI, o GPT-4. Não tem saída. Tem várias outras. Tem modelo que gera só imagem, modelo que gera só áudio,
Eu utilizo vários aqui, né? Eu tenho uns queridinhos. Eu gosto da OpenAI, eu gosto do Midjourney para imagem, tem um que eu clono voz, inclusive de estratégia de defesa aqui em processo, eu uso muito. Ontem eu estava fazendo uma defesa prévia e já me veio na cabeça. Ah, vou deixar para falar isso lá no final da audiência, mas eu vou pegar, vou entrar, vou clonar a voz do juiz, vou pedir para ele fazer uma perícia na voz, que é a prova que está lá no processo, ele vai negar, porque ele sempre faz isso, e eu vou botar o áudio clonado com a voz dele, para ele sentir que hoje a gente consegue fazer uma clonagem de voz em menos de 5 minutos. Só para ele sentir que é possível fazer isso, né? Ver se ele defere lá a perícia na voz, certo? E, pessoal, essa questão que são tokens. Eu, eu fico, às vezes, tentando conversar com os colegas aqui sobre, acaba até me atrapalhando um pouco, mas é algo muito simples de compreender. A gente está muito acostumado hoje com caracteres, né? Ah, um caracteres é uma forma aqui de uma letra ou um número. Só que tokens, quando você vai para tokens, falar sobre tokens, ele na verdade é uma representação matemática de palavras. No final das contas, ele pega um conjunto de palavras, transforma em cálculo matemático e acaba criando um algoritmo. E eles têm uma forma básica que acaba se conectando um no outro, certo? Então, hoje, qualquer interação que você faça no ChatGPT, no ChatGPT, Bard, Midjourney, é contabilizada através desses tokens, certo? Esses tokens é que é como se fosse a moeda de conversação. Então, até mandei no grupo recente que o fato da pessoa deixar lá um robô conversando com o ChatGPT consumiu da gente mais de $30 de tokens, porque cada interação que é feita é descontado uma fração de dólar, é cobrado em dólar, esses tokens. Então, basicamente, 4 letras é um token, e geralmente cada interação no chat ADV e nessas demais inteligências artificiais, eles chegam até 4.000 tokens. Não passa disso. Então, dentro desses 4.000 tokens, eu tenho que conseguir fazer essa petição, essa análise. Ah, Paulo, como é que eu controlo isso? Não consegue controlar. A ferramenta que você está utilizando é que vai fazer esse controle. No chat EDV, é sempre no máximo 4.000. Se você fez uma pergunta que só gastou 200, ótimo. Mas se você fez uma pergunta que gastou os 4.000, tranquilo também. Agora, se você faz uma interação que passa de 4.000, ou ele vai vir cortado o raciocínio, ou ele vai tentar ao máximo fazer com que caiba dentro desses 4.000, certo? Então, por isso, às vezes, os colegas me perguntam, Paulo, por que que eu não consigo fazer uma petição, uma peça aqui, uma petição, um recurso, em um único comando? Exatamente por causa dessa questão do tokens. Então, é preciso que você vá fazendo lá a sua interação de forma em blocos, né, vamos dizer assim, em blocos, para que você consiga usar o máximo de tokens possível nas suas interações, certo? Então, tokens é uma questão mais técnica, mas é importante entender, principalmente quando a gente fica desejando ali que a IA ela dê um retorno muito mais comprido, vamos dizer assim, para a gente. Existe essa limitação e essa limitação não está restrita ao ChatGPT, certo? Isso é algo comum em todas e qualquer IA. No ChatGPT a gente vê isso muito mais patente, porque a gente, advogado, está acostumado a criar muito texto, né? Geralmente é uma petição ali, 5, 6, 10 folhas. E quando você vai para uma IA lá, o ChatGPT, por exemplo, você não consegue ficar fazendo essa interação. Você manda uma frase, uma palavra, né? Enfim. E o próximo passo a gente chega em prompts, que é o que eu venho falando. Eu tenho até tentado mudar para comando, né? Para não ficar com essa questão de inglês, que são os comandos que a gente dá na inteligência artificial. E é muito interessante ainda que a inteligência artificial precise desses prompts, desses comandos, porque senão não ia ser necessário advogado do outro lado aqui fazendo essa interação. Ela ia ficar autônoma, ela ia fazer o que quisesse e acabou-se. Não ia ser mais necessário ter advogado. Então, por muitos anos que continue assim, essa necessidade da gente poder comandar a inteligência artificial, certo?
porque senão sai do controle. Então, o que é um prompt? É uma mensagem, uma frase que você vai interagir ali com a inteligência artificial, que é muito diferente do que a gente está acostumado no Google. Por exemplo, se você vai lá no Google e coloca só assim, petição inicial, ele faz uma pesquisa de palavra-chave, certo? Ele vai lá, pesquisa a palavra-chave, petição mais inicial, e traz um monte de coisa, que é o que é diferente na inteligência artificial. Se você faz só isso, ele não vai entender o que você quer. Você tem que dizer de fato o que você quer. Gostaria que você apresentasse 3 modelos de petição inicial sobre tal tópico, entende? Então acaba que o prompt ele é um tanto mais complexo do que as interações que a gente está acostumado a fazer no Google. A gente está muito acostumado com essa questão de palavra-chave. Não funciona muito de forma solta dentro da inteligência artificial, seja no chat ADV, no chat GPT, em qualquer uma delas. Se você não contextualiza o que você quer, se você não dá informações suficientes e, ou no começo ou no final, um comando no imperativo, basicamente ele não vai compreender, ele vai tentar adivinhar o que você quer e a chance dele delirar é muito grande. Então, o prompt hoje, na verdade, eu tenho muito dito que é o poder de síntese do advogado, do usuário ali. Então, você precisa conseguir compreender o que deseja de fato na sua mente, organizar esse texto na sua cabeça e achar uma forma de extrair ele para a inteligência artificial de uma forma que ele consiga compreender. Então, assim, se você está mandando um texto e não está conseguindo a resposta que você imaginou, talvez o seu prompt ainda precise de algum ajuste, precise de uma melhora. E isso é tranquilo, pessoal, não é também nada de outro mundo, não. A gente tem feito algumas métricas dentro do ChatGPT e o usuário que está no começo ali, em cerca de 6, 7 dias utilizando a ferramenta, rapidamente ele consegue ajustar essa habilidade de síntese e dar prompts mais assertivos. Entende? Então é só uma questão de uso mesmo e a gente perceber. Isso é bom porque na advocacia a gente escreve muito. Então, às vezes a gente está querendo falar algo na petição e quem está lendo lá do outro lado não está entendendo nada, qual é a linha de raciocínio. Então, isso é bom, no final das contas, para o próprio advogado, melhorar esse poder de síntese para fazer sempre prompts mais assertivos, certo? Aqui eu falo que o que o prompt deve conter, o mais básico possível, além de contexto. Você precisa ter um contexto mínimo do que você quer. Se você manda um prompt descontextualizado, solto, ele não vai compreender, ele vai precisar adivinhar, e se ele adivinhar, ele vai inventar. Ou seja, vem um delírio, ele vai mentir, ele vai ser tendencioso, ele vai dar uma informação errada, certo? Então, você precisa, primeiramente, contextualizar. Isso na mesma bloco de mensagem. E dentro desse bloco de mensagem, seja no começo, seja no final, você precisa usar um verbo no imperativo, que é um comando, que é daí onde vem a palavra prompt, comando, né? Eu estou dizendo o que é que ele vai fazer, que é faça, crie, mostre, apresente, todas essas palavras que comanda a inteligência artificial. A gente vê isso muito aqui nas, nas propagandas, essa questão de marketing, né? Compre agora, tá dando um comando para você utilizar ali no dia a dia e tem um peso muito forte na gente quando a gente vê uma frase escrita desse jeito. E para a inteligência artificial também não é diferente, não. Se não usar essas palavras no imperativo, esses verbos, dificilmente ele vai conseguir ser assertivo. Ele pode até te responder, porque ele dificilmente ele te deixa sem resposta ali. Ele responde nem para dizer, mesmo que seja para dizer que não conseguiu entender ou que não conseguiu trazer a resposta, né? Se ele não responder, deve estar com alguma eventualidade no serviço, mas ele vai responder. Porém, pode ser que ele altere a realidade, ele minta, ele crie, ele invente, certo? Então, a estrutura de um prompt, contexto e verbo no imperativo, acabou-se. No chat ADV, você não precisa é, explicar lá a personalidade, haja como advogado, faça isso. Não precisa, por quê? Porque o chat ADV ele foi treinado com o contexto jurídico brasileiro, ele está condicionado a agir como um advogado especialista. Então, outro dia, inclusive, tinha alguns advogados, alguns delegados utilizando o ChatGPT para fazer
o resumo ali do inquérito e fazer a última peça dele, que eu até esqueci o nome, qual que é. Eles queriam fazer isso através de ChatDV. Eu disse, cara, dificilmente você vai conseguir, porque o ChatDV, ele fica o tempo todo imaginando que ele é um advogado. Então, você não vai conseguir fazer um serviço de delegado, você não vai conseguir fazer um serviço de promotor. Então, não precisa, no seu prompt, você indicar uma personalidade para ele, porque simplesmente ele vai descartar essa informação, certo? Ele vai acabar descartando e ele vai agir do jeito que ele está condicionado já, que é o treinamento dele, base, certo? Vou passar aqui. E o que é o ChatDV, propriamente dito? O ChatDV, na verdade, ele começou por um problema meu aqui, uma dor minha no escritório, né? Eu sempre tive vontade de escalar. O pessoal está aqui? Tá aqui. Eu sempre tive vontade de escalar a minha operação no escritório, porém eu sempre tive muita dificuldade em otimizar meu tempo, né? Ou eu foco muito aqui em prospectar novos clientes, ou eu foco nas audiências, ou eu vou para o presídio, ou eu vou fazer um curso. Só que a gente tem que fazer tudo isso no mesmo tempo e acaba não sobrando tempo para quase nada e a gente prefere duas coisas, basicamente: prospectar novos clientes e cumprir os prazos. É o tempo todo isso. Os 20% que sobra é para a gente fazer o restante. É ir uma audiência, uma diligência, é isso que a gente acaba fazendo. Então, quando surgiu a inteligência artificial, eu fiquei me perguntando, caramba, como é que eu consigo utilizar isso no escritório para me poder ganhar mais tempo? Eu quero ter mais tempo livre agora para poder visitar um cliente no presídio, fazer uma diligência, um curso, chegar sábado e domingo, tá tranquilo de fato. Em 7 anos, agora foi que eu tirei férias, né? Assim, 15 dias de férias, porque eu consegui colocar meus prazos em dias. Antes eu passava ali 3, 4, 6 horas fazendo a petição. Hoje eu faço, a mais demorada que eu fiquei aqui foi 45 minutos. Às vezes um recurso de apelação, um negócio mais complexo, às vezes uma alegações finais. Então, o ChatDV ele veio para resolver uma dor minha como advogado no escritório. E quando eu resolvi, eu disse, caramba, será que as pessoas pagariam por isso para utilizar no seu escritório? Será que ele tem valor? Que as pessoas enxergam valor nele? E aí eu fui fazer um teste num congresso aqui em Natal, um congresso de direito penal, e eu saí de lá com mais de 20 assinantes. Eu disse, caramba, as pessoas gostaram. E aí, a partir disso, começou a nascer o ChatDV. A gente começou a aprimorar. Eu sempre tive a ideia de criar uma comunidade. Eu sempre tive a ideia de manter próximo do usuário, certo? Para a gente poder melhorar o tempo todo a qualidade do serviço, até porque é algo novo, né? Se a gente vai atrás de sistema de controle de processo, são vários que tem no mercado, né? Mas inteligência artificial só tinha 6 meses de vida na época, quando lançou. Algo extremamente novo e que precisava muito dos usuários. Então, como eu vi que resolveu um problema meu no escritório, uma dor, e que as pessoas poderiam também utilizar disso para ter alguma vantagem no seu dia a dia, no caso dos advogados, eu disse, eu vou transformar isso num produto comercial e vou vender para quem quiser utilizar. E aí veio aquele negócio. Eu estou 7 anos na advocacia e eu vejo o tempo todo que os advogados iniciantes, principalmente aquele com menos de 5 anos, acabam não tendo, às vezes, recurso para contratar um sistema desse, né? Eu lembro que às vezes eu tentei contratar um sistema de gestão do escritório e tipo era R$ 900 por mês. Eu disse, caramba, isso é o valor do aluguel da minha sala. Se eu contratar, eu vou trabalhar onde, né? A gente tinha que fazer muito disso, dessa escolha. Então eu escolhi um valor para o ChatDV que fosse acessível, que fosse um almoço, 2 cafezinhos ali, um lanche, e que você pague sem nem pensar. Até mesmo para poder fomentar a pesquisa, o desenvolvimento, porque a gente é muito carente disso dentro da própria OAB. Você não vê a OAB com nenhuma comissão específica de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, coisa que tribunais aí já estão fazendo, né? INSS já usa inteligência artificial há alguns anos, agora aprimorou muito mais isso. O próprio STF, inclusive a gente foi selecionado no STF para desenvolver uma IA lá que ajuda a resumir processos. A gente está desenvolvendo esse protótipo. Então, os tribunais, o Tribunal de Minas Gerais, por exemplo, é o tribunal, se não me engano, mais tech que tem, né, no mercado,
estão sempre à frente com startups, com soluções, a gente vê esse déficit dentro da própria OAB. Né? Seria interessante a OAB pegar parte dos nossos honorários e destinar a pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas que abranja todos ali, financiar negócio. Então, a ideia foi criar o ChatEDV com um valor acessível que todos os advogados pudessem assinar ali, de forma simples e fácil, valor extremamente acessível. O ChatEDV hoje ele já tem várias funcionalidades, certo? Mas ele nasceu com o objetivo de ser um assistente do advogado. Então, ele está treinado com várias informações do direito brasileiro e alguns internacionais, certo? A gente utiliza duas bases de dados. Existe uma base de dados que a gente faz a primeira inserção de dados do direito brasileiro, muita doutrina, muita jurisprudência, modelos de petições. É dali que ele vai começar o conhecimento inicial. E na segunda camada a gente utiliza a própria OpenAI. Por quê, Paulo? Porque não fica só no seu. Porque a OpenAI ela tem 18 trilhões de informações. Então, tudo do direito brasileiro, tudo, que esteja na internet, evidentemente, está dentro da OpenAI. Até a data de seu treinamento, que a última foi até abril de 2023. Então, pode ser que ele não dê informações pessoais, mas todo o conhecimento está dentro da base da OpenAI. Então, eu fazer um treinamento somente com o direito brasileiro de forma única e sozinho seria limitar uma potência dessa, né? Então, a gente usa duas camadas, uma camada própria, que ajuda a gente a ter uma qualidade na resposta, e no segundo ponto, a própria OpenAI, como fomentadora, certo? Inclusive, a gente é apoiado pela Microsoft, AWS, Intercom, são várias empresas que apoiam o ChatEDV como startup hoje. Então, a gente tem várias funcionalidades, eu costumo chamar dentro de funcionalidades principais e funcionalidades ali marginais, vamos dizer assim, auxiliares, né? Então, a funcionalidade principal do ChatEDV hoje é a conversação no texto. Então, ali na conversação, você consegue criar qualquer tipo de peça processual. Ah, eu quero um recurso de apelação, eu quero uma contestação, eu quero uma petição simples. Qualquer peça você consegue criar ali. Vai depender do seu prompt, evidentemente, das informações que você conseguir lidar ali, certo? Ele consegue fazer análise de casos. Eu usei muito aqui no começo, hoje eu não consigo mais, porque o tempo está mais curto agora. Eu estou focando muito nas ferramentas, não só no ChatGPT e várias outras, mas eu usei muito para fazer análise de casos aqui para um colega que é procurador de uma prefeitura aqui próximo. Então, ele estava muito abarrotado lá, eu fazia o análise aqui, mandava para ele, ele finalizava e entregava lá no trabalho dele. Então, muito tranquilo isso de se fazer. Você consegue criar uma fundamentação. Como é que eu trabalhava antes aqui? Eu tinha um Google Drive aqui, com várias petições, modelos, 2.500 petições só de direito penal, mais 5.000 civil. Meu amigo, um negócio absurdamente grande, que eu tinha até dificuldade de encontrar lá dentro as coisas. Mas eu usava no dia a dia, além de, hora ou outra, eu fazer uma busca marota na internet. Eu ia lá, abria 10 páginas ali, 10 abas do Google Chrome, com um determinado tema que eu queria pesquisar. Aí eu passava nisso aí horas pesquisando e montando. No final das contas, a gente trabalhava com um retalho de petição. Difícil, a não ser que seja uma petição simples, de uma folha, de uma lauda, duas. Mas se você vai fazer um recurso de apelação, eu não conheço. Pode ter alguns colegas que gostam e amam criar do zero. Mas é muito difícil alguém que cria uma petição dessa do zero. No final das contas, a gente acaba usando muitos modelos, porque já está no mercado. Aquela fundamentação, aquela forma de escrita, a gente, né, absorve. Então, no final das contas, eu criava a minha petição, tinha sim coisas minhas ali, parágrafos, tudo mais, mas no final das contas era um retalho. Eu ia construindo, pegando do canto do outro, desenvolvia uma tese aqui, escrevia algumas coisas, mas não na totalidade. Enfim, fazia uma fundamentação ali. Às vezes, com poder de síntese não tão bom. Então, quem estava do outro lado tivesse até dificuldade de entender o que, é que eu estava querendo dizer. Mas fazia, né? Então, enfim, o ChatGPT ele ajuda, além de criar as peças, a própria fundamentação.
Então, por mais que você não esteja conseguindo colocar para fora ali na hora de escrever o que você está imaginando em relação àquela tese, você consegue mandar no ChatGPT, ele vai escrever para tu ali. Se tiver algum detalhe que você esqueceu, você pode pedir para ele refazer. E isso muito rápido, né? Então, você consegue tirar dúvidas. 20% dos usuários do ChatGPT são estudantes hoje de direito. Então, tem muita gente utilizando para estudo diário ali, para tirar dúvida, né? Enfim, e pesquisas, e revisão textual mesmo, enfim, muita coisa. Existe as funcionalidades auxiliares, complementares. Essa de áudio, por exemplo, eu consigo fazer um prompt por áudio aqui. Eu não estou querendo escrever. Eu estou dirigindo, não pode, né? Mas eu estou ocupado aqui. Eu quero só gravar um áudio. E vocês também têm, né? Muitos amigos só falam por áudio. Não vai ser diferente com a inteligência artificial. O cara vai continuar só mandando áudio mesmo. Então você manda um áudio ali, aguarda, ele vai conseguir transcrever teu áudio, vai transformar no prompt e vai trazer a resposta para você, tranquilamente. Transcrição de áudio. Hoje talvez isso esteja muito mais sedimentado, né? Mais comum. Mas há 6 meses atrás é algo realmente muito inovador. Então você não quer ouvir ali um áudio, não pode estar no meio de uma audiência, basta encaminhar. Não precisa dar nenhum comando, só encaminha, ele já vai entender que você quer transcrever, certo? Se você grava, ele entende que é um prompt, que é um comando. Mas se você encaminha de um WhatsApp para o outro, ele entende que você quer a transcrição. Ou se você encaminha de fora do celular, né? No WhatsApp Web eu consigo encaminhar um vídeo, um áudio. Tem o de vídeo, basicamente a mesma coisa de áudio. Você encaminha um vídeo, ele vai extrair o áudio, depois vai extrair o texto desse áudio e vai te entregar, organizado, certo? Ah, Paulo, qual que é o limite de áudio e de vídeo? É o limite do WhatsApp. Ainda a gente está limitado ao WhatsApp, é o que ele impõe de limitações. Então, quando você está com o WhatsApp é inteligente, viu? Quando você está com uma internet boa, que ele sente que a sua internet está boa, você consegue mandar arquivos até 64 megas. Se sua internet não está boa, você está no 3G, que está um pouquinho ruim ali, você só consegue mandar a metade, 32 megas. Então, ele consegue fazer isso, certo? Tem a questão de documentos também, que é uma funcionalidade que a gente colocou também 4 ou 5 meses atrás. Um mês depois de lançar, a gente integrou essa funcionalidade. A gente vem aprimorando ela ao longo do tempo. Inclusive, eu estava vendo as métricas aqui, talvez nos últimos 2 meses ela está sendo uma das mais utilizadas dentro do ChatGPT, que é você conseguir mandar um documento, interagir com ele. Aí o interagir, o que, é que a gente imagina do lado de cá, que é o quê? Que o advogado vai pedir um resumo, vai pedir para listar quais são as teses, vai pedir para mostrar quem são as partes. Enfim, essa aí é a interação mais usual que a gente esperava, só que a gente está vendo uma outra necessidade agora. O advogado está enviando uma peça lá, um processo, e ele está pedindo que se construa uma tese em cima dessa peça. Às vezes uma contestação, às vezes uma análise mais aprimorada, certo? E por isso a gente está fazendo uma reformulação nessa ferramenta de interação com documentos, para poder atingir também essa qualidade. Então, hoje, se você manda um documento e manda lá, faça um resumo dos tópicos tal e tal, ele vai te entregar um resumo. Agora, se tu manda lá uma petição inicial e pede uma contestação, ele não vai conseguir, porque daquilo que eu comentei no começo, primeiramente o limite de tokens, 4.000 tokens, ele não consegue analisar tudo de uma vez e principalmente entregar uma resposta muito longa. E aí a gente está investindo tempo nisso agora, de fazer com que ele consiga aumentar o tamanho do contexto, ao invés de 4.000, ele vai bater aí 180.000 tokens, ou seja, a gente consegue mandar uma petição e vai conseguir que ele faça uma contestação completa com base nisso, certo? Então, a interação com documentos é uma funcionalidade que vem lá do começo, a gente vem aprimorando ela, e a ideia é que nos próximos 15 dias aí a gente tenha uma nova funcionalidade, mais robusta, mais completa, certo? Ela hoje aceita documentos do tipo PDF, Doc, que é o Word, né? DocX, que é do Google, e TXT. Às vezes você está no computador ali, está com TXT, é só encaminhar e que vai dar certo também. No mês passado, na verdade, começo desse mês, dia 2, a gente inseriu dentro do ChatGPT a conversa com contexto de memória. Ah, Paulo, o que é isso? Como é que funciona? Não tinha?
Não tinha. No ChatGPT, até o final de 2023, ali dezembro, você mandava uma pergunta e era uma resposta. Ele não lembrava de nada da pergunta anterior e da resposta anterior. Nada, zero. Sempre era algo novo. Então, isso acabava também limitando um pouco, embora ajudasse a melhorar a habilidade em construção de prompt, porque você precisava sempre ficar refazendo ali para chegar no seu objetivo, acabava que fazia a gente perder algum tempo ali e não era esse o objetivo. A gente inseriu a memória hoje dentro do ChatGPT e eu vou até tentar fazer uma demonstração no final aqui de como é que funciona, mas basicamente você manda um prompt, um comando, ele vai te dar uma resposta e você pode mandar um novo comando se referindo ao primeiro, sem necessariamente ter que repetir o que você mandou no primeiro, porque ele vai lembrar, certo? Então a memória é isso. Você consegue fazer várias interações e para a construção de peças, de petições, de contestação, isso é muito absurdamente bom assim. Inclusive eu cancelei o meu plano de chat GPT e agora só uso realmente, de fato, somente o chat EDV, porque eu consigo agora construir uma peça gigantesca com diversas fundamentações usando essa funcionalidade de memória. Eu vou só pedindo, eu construo ali no primeiro momento o esqueleto da peça, e aí eu peço para ele alterar, ó, altere o tópico X, não gostei dessa forma, diga isso, 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 isso. Ele vai lá e constrói só o tópico X, certo? Agora, faça a mesma coisa para o tópico Y. Ele vai lá e os pedidos, refaça, coloque isso, isso e isso. Ou seja, eu não preciso ficar falando do que foi dito anteriormente. Eu simplesmente dou continuidade só me referindo. Então, o trabalho que a gente tem hoje, de novo, é construir esse raciocínio de prompt, copiar e colar, e construir a sua peça. Eu falei no começo aqui, a gente estava conversando, eu hoje nem uso mais o Word, nem PDF mais. Eu abro um bloco de texto no meu computador, vai saindo, eu vou copiando e vou colando aqui, copiando e colando, e vou montando. No final, eu leio tudo, reviso, coloco alguma coisa, eu tiro, depois eu dou um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C, eu vou lá no PJE e colo naquele local lá que a gente consegue digitar texto. Ah, fica feio, mas tá lá, né? Eu acho que hoje ninguém fica olhando peça bonita lá dentro, mas não. Não, não existe mais isso, não. Quer que a informação esteja lá. Então, essa questão da memória, ela ajuda muito hoje você construir uma peça do tamanho do mundo, se você quiser. Ah, Paulo, mas não tem limite? Ah, tem que ter limite, né? Porque senão o negócio não fica viável. Qual que é o limite? O limite é a seção de memória. A seção, o que é uma seção? Quando você manda uma mensagem para o chat, ele registra aquele momento ali. Ou seja, a gente começou a conversar. E aí você começa a mandar uma mensagem para ele, mandar mensagem, ele te respondendo. Só que você passou 5 minutos sem fazer nada. Se você mandar de novo, o chat vai responder. Ainda está dentro da memória. Mas se passar mais de 10 minutos sem nenhum tipo de interação, ele vai eliminar aquela memória e vai começar uma nova. Isso não quer dizer que você só tenha 10 minutos para interagir sobre um determinado assunto, né? Até porque cada mensagem que você manda, ele reinicia os 10 minutos, entende? Então, posso passar aqui 6 horas conversando direto sobre o mesmo assunto. Agora, se eu passar 10 minutos sem interação nenhuma, ele refaz, entende? Então, de novo, são 10 minutos de sessão de memória. A última mensagem sua enviada sempre vai reiniciar essa contagem, sempre vai reiniciar. Então, você pode passar um tempo que for conversando com o ChatGPT, só não pode passar mais de 10 minutos conversando, porque aí ele entende que não tem mais assunto para conversar sobre aquele tema ali que vocês estão falando, certo? Então, hoje talvez seja uma das funcionalidades mais que precisam ser exploradas pelos usuários do ChatGPT, essa questão da memória, certo? A gente talvez volte a conversar mais, eu estou querendo fazer essa conversa toda terça-feira, para a gente explorar ao máximo isso. Construção de petições, de peças, de fundamentação, usando essa funcionalidade de memória, certo? E por último, dessas funcionalidades, existem outras, mas que não merece ainda a gente se aprofundar agora, mas essa funcionalidade de busca de jurisprudência, certo?
É uma dificuldade enorme ainda a inteligência artificial lidar com esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque no final das contas ela é generativa. Então, se eu coloco lá uma quantidade absurda de jurisprudência, o que é que ela vai fazer? Ela vai aprender com aquele contexto que eu estou colocando ali. Por isso que ela dá uma resposta muito bem elaborada de uma jurisprudência e a citação ali, né, a referência, ele cria, inventa. Então, hoje, até hoje, nesse 1 ano, ainda existe essa dificuldade dentro da inteligência artificial em lidar com esse tipo de conteúdo. Tanto é que isso não é um problema só do ChatGPT, é geral. Se você for atrás do Jus Brasil, por exemplo, o Jus Brasil que domina isso de jurisprudência hoje no mercado, eles não têm nenhuma funcionalidade que envolva a inteligência artificial, porque se choca com essa questão deles. Há um choque muito grande. E eles não vão mexer nisso enquanto não tiver 100% de certeza. Ah, Paulo, como é que você vai fazer, então? Como é que você vai resolver essa situação? E espero que o Jus Brasil se interesse e venha aqui, contrate a gente ou até adquira, né? Interessante. Mas, basicamente, hoje a inteligência artificial ela consegue entender qual que é a sua intenção. Quando você manda um prompt ali, ela, de fato, interpreta e ela quer saber qual é a sua intenção. Por isso que tem que ter o comando lá no imperativo. Então, se dentro do seu prompt tem algo relacionado à pesquisa de jurisprudência, ela consegue tomar um outro rumo, ou vários rumos. Ela pode, ao mesmo tempo, ir lá e criar a petição, ao mesmo passo que a gente vai fazer ela ir lá no site do STF, por exemplo, fazer uma pesquisa daquela jurisprudência, buscar ali a quantidade que você pediu, analisar se tem pertinência com a petição que você está criando e trazer. Se não tem pertinência, eu vou lá, faço outra pesquisa e trago. Talvez possa até que demore um pouco mais a resposta, mas vai estar funcional. Então, basicamente, a inteligência artificial, o ChatGPT, ele vai entender qual que é a sua intenção. A minha intenção é buscar 3 jurisprudências. Ou dentro do meu prompt, na hora que eu for construir uma fundamentação, eu citar que tem que ter jurisprudência do STJ. Ela vai interpretar isso e vai tomar 2 rumos ao mesmo tempo. Um de construir a petição, um outro ela vai lá no site do STF, do STJ, vai pesquisar aquela jurisprudência dentro verdadeira, vai analisar para saber se tem pertinência com o que você está discutindo na memória, né, do chat, e vai te entregar. Então, inclusive, tem 2 formas de você fazer uma pesquisa de jurisprudência. Vai ter, né? Pode ser que surjam mais, a gente vai conversando quando a gente lançar, mas basicamente é aquela pesquisa direta. Mostre 3 jurisprudências sobre invasão de domicílio. É uma pesquisa direta. E a outra é uma pesquisa mais indireta, que eu vou colocar isso dentro de um outro prompt, como construa uma petição de resposta à acusação sobre invasão de domicílio de Paulo, que foi preso, dentro da casa foi encontrada droga, e cite 3 jurisprudências do STJ sobre o tema. Então, uma pesquisa mais indireta demanda um esforço computacional maior, mas essa é a saída. A gente fez alguns testes já aqui na empresa, são absurdos, assim, de positivos os resultados, e eu acho que aí vai ser o pulo do gato, né, como chama, essa questão de jurisprudência dentro das respostas da IA, e basicamente eu preciso que todos, quando fizerem uso dessa funcionalidade, verifiquem se de fato aquela jurisprudência corresponde à verdade. Ir lá no site do STF ou do tribunal e pesquisar se existe, se de fato é aquilo. E se for, que tiram um print lá e poste lá no Instagram e marque a gente, né? Para a gente poder também ganhar isso. E se não for, que sinalize para a gente poder ajustar, né? Evidentemente que não vai sair 100% de primeira, mas a gente quer avançar muito rápido nisso, certo? E aí, pessoal, eu vou abrir aqui o WhatsApp. Deixa eu ver. Olha, eu vou abrir aqui o WhatsApp para a gente poder fazer algumas demonstrações, certo? Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar, Jaime, né? Olá, boa noite, doutor. Eu Boa coloquei noite. aqui
uma pergunta no chat, né? Eu não Sim. sei ainda se tem essa possibilidade, essa viabilidade, né? Porque a gente está acompanhando alterações aí nas questões de execuções, cobranças, né? E tem outras ferramentas. Como o senhor falou na questão de possibilidade de fazer uma busca em tudo que existe de conteúdo na internet, esse trabalho já existe uma possibilidade também de localização de pessoas, por exemplo, que possam estar dentro da internet, que a gente, por exemplo, a grande dificuldade de muitos advogados é localizar devedores, por exemplo, e também eventuais Sim. bens que possam estar em sites de informação, assim, ou ainda talvez seja um passo para o futuro? Eu acredito que seja um passo para o futuro, sabe por quê? A OpenAI esse ano todo veio implementando algumas limitações ali dentro das interações para não ter que lidar com processos, com reclamações, e principalmente sobre a questão ética. Então, por exemplo, dados pessoais, você não vai conseguir, a não ser que aquela pessoa seja uma pessoa pública, que a informação dela esteja realmente disseminada lá. Você pergunta lá sobre Bill Gates, pessoa pública, com certeza ela vai conseguir te responder. Agora, se for algo mais específico, não, porque ela existe esse controle ético hoje em relação a dados pessoais. A OpenAI, inclusive, mudou os termos de uso, porque antes ela dizia que não capturava suas informações pessoais, mas hoje ela captura, ela só não vai usar isso no treino. Então, ela extrai as informações pessoais e deixa o restante ali, certo? E, inclusive, falando sobre essa limitação ética que existe hoje no GPT, há um ano atrás, você podia falar basicamente sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto é que um dos primeiros robôs que eu criei aqui foi para medicina. Era um médico online que dava diagnóstico. Você mandava ali quais eram as dores que você estava sentindo, os sintomas. Ele dava possível diagnóstico, quais exames você tinha que fazer. E isso era possível no começo. Hoje, se você tenta, não consegue. Por quê? Porque ele tem uma trava ali. Ele pode responder de forma superficial, mas ele vai te mandar procurar um médico, né? Assim acontece com a advocacia. Então, hoje, se qualquer colega advogado que assina o chat GPT, inclusive o GPT-4, for lá e pedir para ele criar uma petição, né, uma petição mais complexa dessa, um recurso, uma alegações finais, algo assim nesse sentido, ele vai fazer algo bem superficial e vai te mandar procurar um advogado. Isso é bom, porque lá no chat GPT, como é uma inteligência artificial aberta a todos, e que o conhecimento aberto é basicamente perigoso isso, né? Então as pessoas iam acabar não procurando mais o advogado, basicamente, ia confiar na inteligência artificial, porque basicamente seria mais barato, vamos dizer assim, certo? Então é muito importante essa situação. Inclusive aí está a diferença entre o chat EDV e o chat GPT. Ah, Paulo, eu vou contratar o chat GPT aqui, porque eu acho que é a mesma coisa, ou vou ter os dois, enfim. Cara, vá lá e assine o ChatGPT e teste. É interessante para você conseguir ver o nível de diferença. Por quê, Paulo? Qual que é o nível de diferença? No chat EDV, como eu falei no começo, a gente usa duas bases de dados, uma própria, para poder direcionar a inteligência artificial, e a própria OpenAI. A OpenAI, o ChatGPT, ele é um modelo que tem conhecimento aberto, ele sabe de tudo que está no mundo, de todos os tempos. A gente, no direito aqui, não precisa disso tudo. A gente só precisa focar nas questões que estão ligadas ao direito brasileiro. Então, ao invés da gente saber de tudo que está no mundo, de todos os tempos, todas as épocas, a gente não precisa. A gente precisa saber o que está ligado dentro do direito brasileiro. Evidentemente, alguma coisa relacionada ao direito internacional. Então, isso que faz a diferenciação inicial do chat EDV para o chat GPT. Esse treino específico, certo? E uma outra questão é que como a gente usa a API, que se chama, ou seja, é como se fosse uma porta dos fundos da OpenAI, somos nós aqui do Chat EDV que fazemos esse controle de ética, vamos dizer assim, certo? Então a gente consegue ter muito mais profundidade nas respostas do que você for lá no chat GPT. Então, outro dia, por exemplo, eu estava fazendo uma petição, até testando, e era uma defesa de um cliente acusado de estupro.
Lá no chat de GPT, ele não faz isso. Ele diz que aquele conteúdo não pode ser conversado ali. Só essa palavra, ele já bloqueia. E a gente consegue ter um nível de profundidade maior. Entende? Então, esse basicamente é a diferença. Em relação à questão de busca de pessoas, isso está bem ainda complexo por causa das leis que vem seguindo em relação à LGPD. O próprio Serasa, essa semana, foi, né, tá respondendo um processo muito pesado em relação a isso. É algo muito complexo ainda. Deveria existir um local, uma fonte de dados que a gente também pudesse pesquisar, assim como existe, por exemplo, o Ministério Público. Enfim, eles conseguem usar todas as bases de dados aí disponíveis no mercado para poder, para o uso do trabalho deles ali. A advocacia deveria ter algo nesse sentido também. O que mais, Vitor? Alguma coisa mais? Alguma outra dúvida? Não? Tranquilo? Acho que o Fernanda Brambila. Depois o Jean quer perguntar. Paulo, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho, não sei se eu estou me antecipando, né, ou se você vai demonstrar. De que maneira que ele interage com textos que você falou, eu não entendi ainda muito bem. Funcionalidade de documentos, interação com documentos? Isso. Certo, vou chegar nisso sim, certo? Tá, ótimo, mas basicamente, obrigada. vou até explicar. Mas eu posso explicar, é muito simples. Você só precisa encaminhar um documento, um PDF, um Word, um TXT, só encaminhar, não precisa nem dar comando de nada. Você encaminha e espera. Por quê? Dependendo do tamanho do documento, pode ser que demore um pouco mais, 30 segundos, 20 segundos. Ele vai receber teu documento, ele vai extrair todo o texto que tem dentro, vai fazer um treino específico só para aquele documento, e aí você consegue interagir com os dados daquele documento. Então, basicamente é isso. Quais são as limitações? Se esse documento tiver imagem. Então, o documento tem muito mais imagens do que texto. Ele não vai conseguir extrair o texto dessa imagem no primeiro momento. A gente até tem uma funcionalidade de OCR, só que é uma tecnologia muito antiga que precisa de muita coisa ainda para ser assertiva. Então, você manda um documento que está com imagens ali, está impregnado de imagens, ele vai dar erro. Uma outra questão é um documento em PDF, mas ele na verdade, ele é um scanner. Né? Na verdade, ele é um scanner de um outro documento. É uma imagem. É uma imagem dentro de um documento PDF. Ele também não vai conseguir. E, por último, eu me deparei muito, inclusive, essa semana, é um documento, não tem imagem, é texto puro ali, só que ele está criptografado. Você não vê a criptografia, você olha, é só texto aqui. Mas aí, quando você copia o conteúdo e cola num bloco de notas, num Word, você vê a criptografia, tudo embaralhado. Então, o chat também tem dificuldade de quebrar essa criptografia. Então, essas 3 limitações. Fora isso, basta encaminhar o documento, certo? E esperar ele dizer, estou pronto, pode perguntar o que você quiser. Aí você começa a interagir com esse documento ali, certo? Basicamente isso. Ah, legal. Então, tipo, eu posso falar para ele, faça uma análise jurídica desse documento, alguma coisa assim, ele vai analisar. Exatamente. Ah, Faça legal. análise jurídica, liste as partes, faça um resumo da causa de pedir, né, um resumo dos Show. pedidos. Às vezes tem documentos que são muito extensos, processos extensos, né? Às vezes você quer tirar um insight mais rápido ali, você consegue fazer isso. Tem até um colega que estava usando para fazer o TCC, ele mandou um livro de metodologia. Ele me perguntou, eu disse, rapaz, se tiver menos de 100 mega, ele vai receber. Ele mandou um livro de metodologia científica e ele ficava tirando dúvida lá sobre o TCC dele, como é que ele poderia fazer, aqui ou lá. Legal. Eu estou Então, fazendo essa mestrado aí, possibilidade. quem sabe me ajuda também. Pois pronto. Ah, obrigada, Paulo. Tranquilo, né, doutora? Acho que eu vou passar para o Jean, que quer falar Tranquilíssimo. também. Muito obrigada. Nada. Boa Jean? noite, Paulo. Todo mundo que Boa assiste. noite, meu amigo Jean. Tudo bem? Tudo bem. Eu também não quero me antecipar. A minha dúvida é em relação à interação com documentos, mais especificamente em relação a planilhas
planilhas de Excel ou até mesmo geração, desses documentos. Eu não sei se vai chegar a explicar isso. A minha dúvida é se seria até a gente até chegou a conversar sobre isso de forma superficial, né? Se você havia falado que já tem um planejamento para o futuro de começar a trabalhar com os documentos, porque está tendo uma demanda de fazer uma análise de documentos e a melhora do texto dos documentos, né? Mas em relação Isso. a dados e valores, por exemplo, cálculos, planilha, por exemplo, um cálculo trabalhista, tem alguma previsão nesse sentido? Hoje, essa questão de você lidar com documentos, ele está preparado para receber PDF, Word, TXT, só que ele tem uma dificuldade em lidar com tabelas que tem dentro desses textos. Então, muitas vezes a gente vê planilhas né, de somas aí nos processos, e geralmente quando ela vai estar dentro do arquivo, ela está em tabelas, aqueles quadrados, né? E ele tem uma Isso. dificuldade de extrair essa informação ali de dentro. E quando ele extrai, ele acaba misturando. Essa que hoje é a dificuldade, certo? A gente está, como eu falei, a gente está fazendo um ajuste muito grande na versão da interação com documentos, certo? Para que ele consiga ser muito mais abrangente, muito mais complexo a sua resposta, e aí sim a gente conseguir lidar com isso, certo? Hoje eu consigo já fazer algum treino relacionado a cálculos trabalhistas. Se não me engano, já existe algo relacionado a cálculos, que ele pode sim fazer cálculos, eu só precisaria colocar algo mais específico. E aí talvez você não consiga, no primeiro momento, enviar um Excel ou uma tabela, né, de cálculos. Mas se você tiver esse cálculo ali que dê para copiar e mandar num texto, você vai conseguir essa interação. Até notei aqui já. Aqui, cálculos trabalhistas. E, pessoal, a gente tem uma área lá, no ChatGPT, que você consegue deixar a sua sugestão lá. Sugestão, crítica. Todo dia eu olho umas 5 vezes. E tem muito colega que vai lá, tem um colega lá que já botou umas 30 ideias diferentes, né? Aí, às vezes é uma ideia que você já teve também, não precisa colocar, você só clica lá e dá um voto naquela ideia. Então, quem tiver ideia, quem tiver sugestões, pode ir colocando lá. Depois eu passo até no grupo aqui o endereço, tá no perfil do grupo também. Às vezes você tem uma ideia muito boa, acha que vai melhorar, pode mandar pra gente, que a gente vai discutir, a gente vai analisar, certo? Muito obrigado. Maravilha, meu amigo, eu que agradeço. Então, deixa eu abrir aqui o chat EDV para a gente fazer algumas interações. Ver se eu consigo um documento aqui. Certidão. Deixa eu procurar um documento, já deixar no ponto aqui, para a gente interagir com ele. Pronto, achei aqui, acho que dá certo. Eu vou começar aqui pelo... doutora Fernanda? Eu vou compartilhar meu WhatsApp aqui. Estão vendo aí, né? Todos? Tá pequena a fonte? Tô vendo tranquilo aqui. Não sei os colegas. Tô de bola. Eu vou começar por essa funcionalidade de documentos. Eu simplesmente vou procurar um documento aqui, algum processo, que já esteja aqui na memória do meu computador. Vou ver se eu acho algum aqui. Ih, rapaz, cadê? Eu ainda não fiz o teste, então não é pelo site, é pelo WhatsApp, né? mesmo. Tá. Porque o chat EDV, ele está 100% integrado no WhatsApp, No certo? WhatsApp. A gente está construindo uma ferramenta ainda web para você conseguir acessar no navegador ali e tudo mais, alguma coisa mais complexa ou que não conseguiu fazer, mas ele está 100% integrado no WhatsApp.
E a gente resolveu isso porque é a correria do dia a dia, né, do advogado? A gente não quer Sim, ficar o dia todo mais sentado na frente do prático, computador. A com gente está ali o certeza. tempo todo no WhatsApp, salvou o número, já era. Então, eu escolhi aqui um documento, é um processo, vou enviar aqui para ele e só espero, né? Ele já está recebendo o documento lá, muito tranquilo essa parte. Se tiver algum erro no documento, criptografia, imagem, ele já vai dizer que não conseguiu extrair as informações desse documento. Como a Você gente está enviou, não fazendo foi alguns só uma ajustes, peça, né? Ah, desculpa, doutor. Você não enviou uma peça, você foi, enviou deu o processo 64. mesmo, baixado. Foi, mandei o processo mesmo, né? Deu Legal. 64 páginas. Ah, Deu legal. 11 mega, inclusive, ou seja, extremamente longo esse processo, para o que a gente está acostumado a receber de documentos lá. Geralmente é 10 folhas, 5, 10 folhas, não tem passado disso, mas ele suporta até 64 megas, dependendo da sua internet, né? Então, eu mandei o documento, ele demora um pouco mais, porque a gente está fazendo realmente alguns ajustes nessa funcionalidade de PDF, e em breve, aí, pelo menos nos próximos 15 dias, a gente entregue isso de uma forma bem completa, mas ele já está lidando, está extraindo as informações e ele vai indicar aqui para mim, certo? Basicamente, a funcionalidade de áudio e de vídeo é do mesmo jeito. Você viu que eu encaminhei, não dei nenhum comando, só espero. Enquanto isso, eu posso ir em outro grupo, conversar com alguém, e quando ele me mandar, ele manda a notificação, né, que ele recebeu. Geralmente é 30 segundos, mínimo, o tempo mínimo 30 segundos, para ele poder vetorizar o documento. Também escolhi um documento do tamanho do mundo. Ele não preenche ainda, né, documentos. Olha, eu já estou querendo. Ainda não, Eu já queria, por ainda exemplo, não. mandar os dados do cliente e ele já preencher tudo ali para mim. Por exemplo, um contrato, né, de honorários. Para Talvez, agilizar ele cria o mesmo. contrato. Na verdade, ele cria o contrato, Ele né? cria o Ele vai te contrato, entregar o né? texto todo do Não o contrato. meu, Então, entendi. se você manda os dados ali do cliente, as situações que você quer, ele vai conseguir criar o contrato, né? Legal. Aí, se você tem uma cláusula específica de contrato, você pode também mandar pedir para ele enquadrar ou substituir, trocar. Deixa eu ver se alguém falou. Permitir aqui. E eu mandei um documento muito gigantesco aqui, ele não vai conseguir mesmo não, viu? Vamos procurar um mais simples aqui. Um menor. Vou procurar aqui nos arquivos. Não sei quantas folhas aqui. Menorzinho aqui já. São kbytes. Mandei um por cima do outro aqui, na verdade não seria interessante esse tipo de usabilidade. A doutora já chegou a assinar, usar, testar? Você consegue testar ali gratuitamente durante 3 dias. Ainda não, vou testar. Doutor Paulo, Aqui mais 30 segundos. Sim, pode falar. Estou tirando dúvida aqui enquanto ele... uma dúvida. Eu consigo. Acho que você já respondeu, mas eu não estou lembrando. Não consigo passar lá no cartão, não. Então, essa questão do parcelamento, ela é um tanto complicada, porque quando você paga ali no anual, a gente dá um desconto, se eu não me engano, de 20%, certo? Se a gente libera essa questão do parcelamento, além desses 20%, você teria que pagar pelo menos ali quase 32% de juros. E isso aumenta consideravelmente a cada quantidade de parcelas. Então, no primeiro momento, não faria muito sentido. Então, eu teria que aumentar o valor para poder conseguir parcelar, entende? Então, não teria mais esse desconto de 20% e ainda teria um juros absurdo, né? Então, Bacana, tá correto. mas assim, ó,
interessante que quem está no plano mensal é muito bacana se você consegue o plano anual, porque primeiro ponto é conseguir ajudar a gente a financiar o projeto, né? O Chat EDV hoje ele se mantém quase que 100% das assinaturas. E um outro ponto muito interessante é que o quê? Ao longo desses 6 meses, a gente vem fazendo os ajustes de valores, de preços, né? Então, às vezes, tem gente no Chat EDV, inclusive, que paga R$19,90 por mês. Por quê? Foi um valor que a pessoa assinou lá atrás, quando estava naquela promoção, naquele lançamento, né? Então, tem gente até hoje que está pagando R$19,90. Então, a gente está estimando que até fevereiro a gente tenha um ajuste de planos, de valores. Então, quem tem um valor hoje que paga mais baixo, evidentemente que não vai ter aumento, né? Quando tiver um reajuste nos valores. Voltando aqui para o Correto. WhatsApp, voltei aqui. O que é que acontece? Quando ele recebe o documento, ele manda essa mensagem aqui que recebeu o seu documento e você pode mandar a mensagem que você quiser com ele. Aqui, né? Pode interagir com ele. A gente só está mandando por hora essa notificação aqui, porque existe uma manutenção sendo feita, a gente está mudando a versão da funcionalidade de PDF e para o nosso usuário ficar atento a isso, certo? Pode ser que nesse período vou até abrir aqui. A gente tem uma página de status que ele monitora todos os servidores da gente, todos os serviços ele monitora, e a gente de vez em quando vai lá e posta algum alerta. A gente mostrou aqui que está fazendo uma atualização e que ele pode deixar de responder, ele pode delirar, enfim, nesse período pode ocorrer alguma instabilidade no uso. Mas aqui ele funcionou, demorou um pouco mais. Tanto é que ele respondeu 2 vezes. Ó. Ele fez do primeiro, quando eu mandei o segundo, ele foi lá e vetorizou o segundo. Então ele me disse aqui que está pronto para interagir. Então posso pedir aqui, ó. Faça um resumo deste documento. Poderia ser deste processo. Eu nem sei se é um processo, deixa eu ver o que é. Ferramenta de monitoramento gráfico para suporte e criação de teste de novos mecanismos de consenso em blockchain. É um negócio bem complicado. Mas simplesmente eu mando a interação, se tiver dado tudo certo, ele tiver extraído as informações vetorizado, ele me responde até 2 minutos. Quer dizer que vai durar 2 minutos? Não. Isso vai depender da minha pergunta. Quanto mais complexa, mais tempo ele leva para processar, certo? Uma outra questão que a gente tem visto bastante são os prompts que têm mais de 2.000 caracteres. Então, se você vai lá no ChatGPT, você não consegue mandar. Ele vai dar erro. Então, aqui também no ChatGPT segue a mesma perspectiva. Porque quanto mais informações tiver num prompt, mais dificuldade a inteligência artificial vai ter de poder responder com assertividade. Então, o seu prompt ele tem que ser uma síntese do que você quer. Ele não pode ser muito simples, mas também não pode ser muito longo. Então, já me deparei com prompts com 50.000 caracteres. Ele não vai. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele tem um limite que ele recebe até 2.000 caracteres num prompt. E dificilmente você precisaria chegar aos 2.000 para ter uma extração de informação de qualidade, entende? Dificilmente você precisaria chegar nesses 2.000. Então, tem que ficar atento a essa limitação, que não é só do ChatGPT, né? De todas as IAs que tem no mercado, sempre vai ter alguma limitação, principalmente de prompt, para que ele não fique resistindo aqui a responder. Quando ele identifica que passa de 2.000 caracteres, ele vai lá e diz. Pronto, no caso aqui, ó, me fazendo vergonha na frente de todo mundo. Ele recebeu o documento, só que ele ele está insistindo que não vai responder, certo? Mas isso se deve ao quê? Essa manutenção, né? Está com instabilidade, a gente tem algumas limitações, alguns delírios, e eu acredito que essa semana a gente já tem algo mais completo e funcional, até porque uma das funcionalidades que mais está sendo usada dentro do ChatGPT é essa,
muitos colegas utilizam para poder analisar processo, fazer contestação, enfim. Eu vou digitar 2 aqui e vou começar um novo contexto. Se eu quisesse voltar a interagir com aquele documento, eu não precisaria mandar ele novamente, porque ele fica na memória, né? Ele fica 24 horas na memória, o último documento que você manda. Eu precisaria só mandar essa palavra-chave aqui. Então, se eu mando essa palavra-chave, ele consegue voltar a interação com aquele último documento que você enviou. Cada documento que você envia, ele sobrescreve o anterior, certo? E ele passa 24 horas na memória. Após isso, ele exclui. Você precisaria mandar ele novamente, certo? Mas aqui eu cheguei, viu, doutora Fernanda? Na funcionalidade de interação, que é a funcionalidade principal. Então, eu até coloquei uns alertas aqui, ele vai mudando enquanto você vai conversando, ele vai mudando isso aqui, sempre para você ficar inteirado ali no que precisa fazer. Mas aqui eu vou criar aqui uma petição, que é o que eu mais domino aqui, né? Eu farei o quê? Crie uma petição de alegações finais para Paulo, acusado do crime de roubo. Eu posso ir contextualizando aqui. Não há provas, não há testemunhas e Paulo foi preso em local distinto. Use princípios. Vou botar até sem acento aqui. Eu estou usando o GPT-4, certo? Nesse teste. Eu não ia nem usar o 3.5 porque ele ia delirar, ele ia resistir, enfim. Mas eu mandei um prompt, eu espero agora. E aí a memória não precisa dar comando nenhum, certo? Ela já é intrínseca nas interações. Então, ele já iniciou uma sessão de memória quando eu iniciei essa mensagem. Eu poderia passar aqui o dia todinho conversando sobre esse assunto. Eu só não poderia passar mais de 10 minutos sem interagir com ele, porque ele começa um novo assunto, né? Então, a resposta em média do GPT-4 está em 1 minuto e meio, no máximo. Ele consegue entregar. E existe uma situação no ChatGPT. No começo, ele respondia uma mensagem num bloco só. Só que ficava muito curto para os advogados ali. Eu sentia que a resposta era muito simples e não me ajudava muito. Então, a gente achou uma forma que o ChatGPT hoje ele consegue te responder com até 10.000 caracteres. São, no máximo, 10 blocos de 1.000 caracteres. Então, fica algo extremamente longo. A gente consegue consumir aqueles 4.000 tokens, certo? Então, eu não sei se tem algum criminalista hoje aqui, mas isso aqui é exatamente a petição. Evidentemente que ela tá simples, né? Você percebe que os tópicos aqui, ele tem no máximo 2 parágrafos. Aqui só tem um parágrafo, aqui só tem um, aqui mais um, mas ele colocou tudo que eu pedi. O princípio está aqui. O que é que eu poderia fazer aqui agora? Eu poderia copiar tudo isso aqui, colocar num bloco de notas e ir ajustando aqui o que eu quero. Ah, não quero que ele fale isso, eu quero trocar essa palavra, eu quero ajustar isso. Mas eu, no meu dia a dia aqui, eu não ficaria satisfeito com esse pouco texto aqui. Eu acho que precisaria ser melhor fundamentado. Então, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Refaça o tópico de provas. Deixe ele mais abrangente. Use um tom de persuasão. Poxa, de persuasão. Use, faça em vários parágrafos. Então, percebe que eu não preciso dizer que é uma resposta de acusação para Paulo, que foi acusado e tudo mais. Eu só estou pedindo para ele refazer esse tópico. Ele já sabe o que é que a gente está conversando, porque ele salvou isso e ele salvou isso. Então, só vou mandar aqui. Aí, o que aconteceu? Imagine que eu já copiei essa petição. Deixa eu ver se tem como trazer para cá.
Já copiei essa petição aqui. Conhecimento, termos. E colei aqui no bloco de notas. Acho que não está nem aparecendo no meu bloco de notas. Mas eu preciso compartilhar tudo. Deixa eu compartilhar tudo que fica melhor, o tempo que ele responde. Então, no meu dia a dia aqui, como é que eu uso? Ele me entregou aqui o esqueleto principal da peça, eu fui lá, copiei e colei aqui no bloco de notas. Não é nem o Word, né? Bloco de notas mesmo. Tá aqui a peça. Aí depois agora eu vou construindo os tópicos. Deixa eu ver quanto tempo. Mais 30 segundos. Ele começa a me responder, eu já vou deixar no ponto aqui o próximo. Vou deixar aqui a mesma coisa para ele refazer. Ele está respondendo já. Para a gente ganhar tempo, eu já vou mandar aqui. Então ele me respondeu aqui só aquele tópico, ó, da ausência de provas, de uma forma bem mais abrangente. Então eu faria, o que é que eu faço aqui no meu dia a dia? Eu venho aqui, copio tudo isso, vou lá no meu bloco de notas, eu já tenho a estrutura da peça. Ih, rapaz. Não quer abrir o bloco de notas. Tá aqui. Então eu veria aqui, foi 2, né, das provas. Vou substituir isso aqui. 2 da ausência de provas, está aqui. Então eu começo a construir uma petição que não é mais um retalho de petições. Se você pesquisar esse texto na internet, da forma que está escrito aqui, não vai encontrar. O trabalho que eu tenho aqui é de revisar. Aí sim, eu preciso fazer uma revisão para saber se o que ele está dizendo aqui faz sentido, se de repente ele apresenta alguma jurisprudência, alguma coisa que se realmente é verdadeira, e fazer uma edição mínima aqui. Então eu construí agora um tópico extremamente longo. Eu poderia continuar conversando sobre esse tópico, pedir quantas vezes eu quisesse para ele refazer, incluir determinado assunto, informação que faltou, certo? Mas eu já fui para o próximo, eu já pedi a ele para refazer esse daqui, se não me engano. Vamos lá? Princípio da presunção de inocência. Então eu comecei a construir minha petição aqui. Ah, Paulo, mas eu faço isso com um modelo. Ah, pode até fazer. Tranquilo, sem problemas. Mas quanto tempo você precisa ficar procurando modelo, copia e cola de um lado para o outro? Aí abre 4, 5 modelos diferentes, pega um parágrafo de um canto, parágrafo do outro, junta, copia. Se você lê isso daqui, você chora, de tão emocionado que você fica, né? Inclusive, você pode pedir a ele para colocar um tom mais emocionado, certo? Isso sim, você não consegue mudar a personalidade lá. Quem é que ele vai agir ali? É um advogado. Mas esse nível de personalização do tom de voz ou do tom de escrita, você consegue sim ajustar. Então ele trouxe aqui o restante daquela outra fundamentação, tá aqui, ó. Eu só copio aqui novamente e vou lá, copio até aqui. Aqui. Aqui, a petição do tamanho do mundo. E, de novo, não é questão da petição ser grande, assim, né, extensa, mas ela ter profundidade no que você de fato quer falar, ser completa, certo? Então, você lê aqui, eu queria fazer isso só assim agora, só eu poderia botar aqui, refaça, mas use um tom mais emotivo para convencer o juiz.
Ele é duro nas decisões. Assim, esse refaça, eu estou me referindo à última resposta dele, né, evidentemente. Então, eu consigo ajustar o tom. Uso um tom emotivo, um tom mais de persuasão, um tom alegre, um tom otimista. Enfim, você consegue fazer isso. E aqui, em 3, 5 minutos, eu consegui criar minha petição. Eu poderia fazer uma análise, comparação, eu faço muito aqui comparando um depoimento com o outro. Com essa funcionalidade de memória, né, eu mando um depoimento, depois eu mando outro, depois eu peço que ele analise os dois e me diga quais são as controvérsias de um e de outro. Por quê? Porque a memória conseguiu salvar isso daqui, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Ô, Paulo, Sim. a minha dúvida é o seguinte: eu fiz direto no Word, corrigi, depois eu transformei lá no I Love PDF. Por que você fez um bloco de notas? É mais fácil? Eu acho. Porque quando eu boto aqui no bloco de notas, veja só a diferença. Quando eu copio aqui do WhatsApp, eu preciso copiar aqui na tela do WhatsApp. Ó, quem lê isso aqui vai chorar, porque eu pedi para ele ser mais emotivo, né? Foi mais emotivo. Em um mundo repleto de incertezas e insegurança, onde os momentos de verdadeira clareza e justiça parecem tão efêmeros, existe um ponto de luz que deve guiar os passos do aplicador da lei. Meu amigo, se o juiz lê isso aqui, ele chora, né? Mas voltando, por que eu uso o bloco de notas? Porque quando eu copio aqui tudo isso, ele traz junto a formatação das letras, ele traz esse estilo de letra, ele traz esse fundo escuro. Se eu copiar e colar direto no Word, o Word, ele recebe isso aqui, né? A letra vai desse jeito, a fonte, vai o fundo preto, eu tenho que fazer outra edição lá para tirar tudo isso. Já no bloco de notas, não. Quando eu faço isso, quando eu copio aqui tudo, clicar nesse mais. Quando eu copio tudo aqui e jogo no bloco de notas, ele não tem a capacidade de modificar a, a personalização do documento, né? Ih, rapaz. Elas querendo me fazer vergonha aqui na frente de todo mundo. Aqui, então, vou só colar aqui novamente, ó. Se eu fosse colar lá no Word, ele iria trazer tudo preto. Tudo preto, com essa fonte. Aqui não. Aqui ele traz com a fonte menos... sem formatação, né? Vamos dizer assim. Tamanho, essas coisas todas. Não precisa fazer outra formatação dentro do Word, certo? Uma última coisa que eu gostaria de comentar aqui é o quê? Dos nossos propósitos aqui no Chat EDV é que o usuário, o advogado, ele crie essa habilidade de construir bons prompts e melhore o seu poder de síntese, né? Então, o Chat EDV, toda vez que ele recebe um prompt, ele faz uma análise desse prompt, identifica ali alguns pontos que foram omissos, né, faltantes, e ele dá um feedback aqui, ó, e ele dá uma nota de 0 a 10. Então, vai chegar um ponto que você usando, você começa a tirar notas altas, 9 de 10. No começo, vai ser nota baixa, 1, 2, 3, 4, 5, né? Depois que você pega realmente o modo ali de construir seus prompts, vem uma nota alta. E é bom ficar sempre atento a isso daqui, porque aqui mesmo ele diz, ó, faltou você falar sobre isso. Se você falar sobre isso, eu conseguiria entender melhor. Então, sua nota é 3 de 10. Aí você já sabe, eita, então eu preciso refazer, né? Eu poderia aqui, inclusive, colocar, ó, o que eu poderia alegar mais neste caso. Ou seja, se perceber, eu estou pedindo para ele fazer uma análise dessa situação de forma indireta, né?
Eu quero que ele analise e me diga o que foi que eu fui omisso aí. Vou mandar aqui enquanto a gente conversa. E outra funcionalidade interessante que o chat tem, ele analisa a complexidade do seu prompt e, com base nisso, na quantidade na complexidade, na quantidade de tokens, ele estima um tempo que você normalmente iria gastar pesquisando, estudando sobre aquele assunto que você mandou no prompt. Então, fica muito evidente a quantidade de tempo que você consegue economizar na utilização da ferramenta. Então, aqui, ó, ele diz 3 horas. Eu acho que ele superestimou aqui, mas se você for estudar, talvez seja até mais. Estudar, né, o assunto. O que mais aqui? Ele disse quanto tempo? 3 horas, e ele está batendo sempre em 3 horas. Mas tem, viu, de 20 minutos, aqui ele disse que era 2 horas de pesquisa ou de estudos. Inclusive, a nota aqui foi 7 de 10. O que mais? Então, são duas informações para ficar sempre atento aqui. Uma, porque você melhora o seu poder de síntese, e o outro, porque você consegue entender quanto tempo você conseguiu poupar com aquela interação, certo? Deixa eu voltar aqui no slide. Não tem mais não. Mas, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou até disponibilizar essa petição lá no grupo da gente. Quem ainda não assinou o chat EDV, a gente tem um suporte muito ágil, certo? Sempre está disponível ali, às vezes, muitas vezes fora de hora, inclusive. Eu já atendi cliente aqui de 2 horas da madrugada, por acaso eu estava estudando, né, e a pessoa estava com problema, a gente atendeu rápido. A gente tem uma comunidade exclusiva para assinante, então lá dentro da comunidade, hoje em dia a gente está conversando muito sobre suporte, mas a gente troca ideia, insights, tem alguns colegas que acabam dando dicas, é mais um ponto de referência para você buscar ali os colegas que estão falando a mesma coisa que você, que está com o mesmo interesse que você está, certo? Deixa eu voltar aqui, ó, ele me respondeu. Só para finalizar, ele disse que eu podia colocar aqui a tese de erro de tipo, o princípio da insignificância, favor rei, ou seja, ele fez uma análise e indicou o que eu poderia colocar. Eu poderia simplesmente aqui pedir para ele criar uma fundamentação com isso. Cria uma fundamentação para o tópico 1, erro de tipo. Ele vai lá, da mesma forma que ele criou os outros, ele iria criar essa fundamentação. Então, eu consigo criar minhas petições, independente da que seja, uma contestação, né, uma fundamentação mais simples, mas pode ser ali uma petição também mais simples ou mais rebuscada, uma análise, um parecer jurídico. Então, o pessoal que trabalha muito em procuradorias usa muito essa funcionalidade, certo? Então, é possível fazer isso hoje no chat EDV. Então, o contexto de memória é exatamente esse. Viu que eu continuei conversando sobre o mesmo assunto sem precisar ficar repetindo. Essa funcionalidade tem lá no chat GPT. Só que lá no chat GPT, se você faz mais de 7 interações, ele vai apagando a memória, a última. Ele vai esquecendo a última memória sempre, quando bate mais 7 perguntas, certo? Quem usar depois pode fazer esse teste aí. Pessoal, vamos chegando no final. Talvez eu tenha falado muito aqui, não sei se eu fui muito massivo, mas o objetivo era a gente conseguir debulhar algumas informações. Quem tiver dúvida, agora é a hora para a gente poder discutir e aprofundar mais. Ver aqui, tá todo mundo aqui. Gleison, pode falar, meu amigo. Vamos lá. Que eu Então, posso ajudar? o chat, ele é um clínico geral, né? E Qualquer cortou. disciplina, eu vou conseguir Cortando muito. o chat. Está me ouvindo agora? Tô vendo, pode repetir, por favor. Paulo, Pode falar. o chat, ele vai me ajudar em qualquer
qualquer disciplina, qualquer matéria, e ele é um clínico geral, né? Previdenciário, trabalhista, o que eu perguntar, ele vai me responder. Exatamente, exatamente. A gente não achou interessante limitar ele por área do direito. Ficaria um negócio muito super nichado e mais complexo da gente conseguir controlar. A gente fez um treinamento mais abrangente que você consegue conversar sobre qualquer tipo de assunto que esteja conectado com o mundo jurídico, né? O direito. Então, já teve colega lá que perguntou sobre treino, sobre dieta. Ele não vai responder. Ele só vai responder se tiver alguma conexão sobre o mundo jurídico, né? O que a gente vive aí no dia a dia. Independente do qual seja, se é civil, se é penal, se é previdenciário, ele vai conseguir te dar uma resposta adequada sobre aquilo e com profundidade. Ok? É. Doutora Fernanda, conseguiu compreender? Consegui sim, doutor Paulo. Obrigada, doutor Paulo. Ficou Foi com bem alguma dúvida? esclarecedor, sim. Não, Maravilha. tranquilo. Eu queria até ver com os colegas se a gente consegue marcar na próxima terça-feira para que os colegas tragam a forma de uso, que possam também dar dicas, orientar qual foi a melhor forma que conseguiu extrair. Né? Ah, Seria interessante maravilha. também poder Ótima ouvir. ideia. Você vai usando, eu sei que tem colegas aqui que estão usando já, estudando, se aprofundando, como o colega que estava estudando sobre engenharia de prompt, pode vir também, dar dicas, interagir, explicar, mostrar, para a gente poder conseguir que todo mundo consiga chegar num nivelamento bacana, ideal. Gleidson, tem mais alguma dúvida? Não, né? Não, eu estava tentando abaixar a mão aqui. Tá tranquilo. Deu para entender direitinho. Não, maravilha. A única. Então, pessoal, É, pode falar. é, eu percebi aí que você usa algumas palavras-chave, né? Para poder o chat ele interpretar melhor. Né? Não, o Isso, que você explicou. Eu li o prompt, mas você falou aí do criar algumas outras palavras, mas eu vi que você usou aí, por exemplo, para o juiz, né? Você falou que o juiz ele é um pouco mais é duro, né? durão, mas eu entendi, deu para entender direitinho. Ele faz parecer também, né? Exatamente. Então, o que o doutor falou foi exatamente usar, além do comando aqui no imperativo, ou seja, refaça, vá lá e faça novamente, né? E você consegue manter uma conversação extremamente natural, como se fosse algum colega aqui, algum assessor, algum assistente. Então, eu mando um texto aqui contextualizado, né? Não adianta eu mandar algo faltando ou que o chat precise adivinhar. Eu sou sempre objetivo de alguma forma. Por mais que minha síntese possa ser um pouco maior, mas há sempre uma objetividade também na frase e tudo mais, né? Contextualização. Isso é muito bom. O advogado vive de escrever, né? No final das contas, E, se a gente melhora o nosso poder de síntese, acaba que o nosso dia a dia, as qualidades das nossas defesas, da nossa busca por direito melhora também, né? Então, pessoal, vamos partir para a finalização aqui. Eu só queria deixar uma reflexão aqui muito interessante, eu venho refletindo isso nesses últimos 6 meses, inclusive, e eu sempre comento. Então, hoje em dia, eu converso com muitos colegas advogados no Brasil todo, participo de vários eventos aqui, eu participo de várias comunidades, e eu sempre vejo algum colega aqui e acolá comentando que a gente vai virar robô. Ah, agora a gente vai virar robô, mexendo com inteligência artificial, ninguém vai trabalhar mais, todo mundo vai virar robô. E aí, na minha visão, hoje, a gente já é robô, né? A gente já trabalha feito robô. Por quê? Porque a gente faz tudo de forma automatizada, é um modelo de petição, é uma pesquisa, é uma correria, é tudo no automatizado.
a gente só está o tempo todo fazendo as coisas repetitivas ali e a nossa criatividade acaba ficando lá embaixo, né? Não sobra muito espaço, porque ou você vai prospectar novos clientes, participar de reuniões, diligências, ou você fica sentado na frente do computador criando. Ah, mas isso é importante. É muito importante você ficar na frente do computador desenvolvendo suas teses, suas defesas. É muito importante. Mas que isso não precise ser 80% do seu dia, né? Que é o que acontece. A sensação que eu tinha é que a gente já trabalha feito robô. E com a inteligência artificial, nada mais é que uma ferramenta para o advogado, assim como o estetoscópio é para o médico, a gente consegue otimizar a nossa rotina. Um negócio que eu demorava 2, 3 horas para fazer, eu faço em 30 minutos agora, em 15, em 20. Ou seja, me sobra muito mais tempo para me poder dedicar meu filho, ir na escola do meu filho, fazer um esporte, posso prospectar novos clientes, né, fazer um curso novo. Eu sempre tive vontade de voltar a estudar programação, me atualizar. Só que eu nunca tinha tempo. Nunca tinha tempo, nunca conseguia. Prazo, prazo, prazo. E até meia-noite fazendo peça. Hoje em dia, nesses últimos 6 meses, eu tenho trabalhado cerca de 4 ou 5 horas na advocacia e o resto eu dedico a outras coisas, a estudo, ao chat EDV, a várias outras atividades. Então, na minha concepção hoje, eu trabalhava como robô e hoje eu estou muito mais humanizado. Tenho um tempo de sair aqui, no meio do expediente, e ali tomar um banho de piscina com meu filho, de ler um livro com ele aqui, como foi hoje na hora do almoço. A gente estava sentado aqui lendo um livro de historinha, que a gente consegue ter mais qualidade de vida. E se o advogado começa a empregar isso dentro da sua operação, você vai perceber o quanto de ganho você vai ter ali no seu dia a dia, quanto tempo vai lhe sobrar. Caramba, um negócio que eu demorava 3, 4 horas para fazer, eu faço em 15, 20 minutos e com qualidade. O problema é esse, né? Não é só fazer rápido, é com qualidade. Então, deixa eu tirar isso daqui. Então, pessoal, eu convido a todos a testarem o ChatEDV. Quem não testou ainda, pode testar lá. O teste é gratuito durante 3 dias. Você pode testar todas as funcionalidades que você quiser. Não tem limitação de interações. Pode testar. E se desejar assinar, lembre-se que você está contribuindo com o desenvolvimento, né, de pesquisa, desenvolvimento para a própria advocacia, tá certo? Eu agradeço a presença de todos. E quem tiver qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp, seja nesse do escritório, que eu estou em outros grupos, seja no outro, que eu estou lá no Chat EDV. Estou sempre à disposição para a gente conversar, trocar ideia, tirar dúvidas, esclarecer alguma questão e, principalmente, receber sugestões, feedbacks, reclamações. Isso aí ajuda muito a gente a evoluir a ferramenta. Obrigado a todos, bom descanso aí e até mais. Obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Boa noite. Paulo. Até mais. Até parar a gravação aqui.